Olá, meus amigos. Meu nome é Geraldo Burigo, eu sou analista de valores imobiliários e consultor CVM. Esse canal ele é 100% focado em ETFs, onde eu te ajudo a construir uma carteira realmente passiva. Aproveita, se inscreve no canal, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Essa semana eu vou mostrar que vocês não precisam necessariamente receber dividendos para gerar uma renda passiva. É uma dúvida que eu recebo com muita frequência nas minhas redes sociais, onde as pessoas me perguntam: Geraldo, se eu estou utilizando um ETF de acumulação, como eu vou gerar uma renda passiva se ele não distribui dividendos? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Eu simulei uma estratégia utilizando somente ETFs de acumulação e vou mostrar para vocês como que eu gerei a minha renda passiva. Bom, antes de a gente entrar na simulação que eu fiz para vocês, eu queria explicar o conceito o que são dividendos. Isso gera ainda um pouco de confusão por grande parte dos investidores, principalmente os mais iniciantes, onde o dividendo muitas vezes ele é visto como uma espécie de dinheiro grátis, um almoço grátis ou um dinheiro novo que está pingando na sua conta da corretora. E não é bem assim, tem alguns conceitos que a gente precisa revisar. Lembrando que não estou falando mal da estratégia de dividendos, não estou falando mal caso você opte por empresas que pagam dividendos, e sim mostrando para vocês o que são os dividendos. Então trouxe aqui uma figura bem tranquila, uma figura bem didática que eu peguei de um site que eu acompanho, bem interessante. Ele basicamente mostra para a gente o que são os dividendos. Então aqui a gente tem três empresas, três ações, né? Estoque A, empresa B, empresa C, onde a gente tem uma empresa que paga altos dividendos, uma empresa que paga dividendos e uma empresa que não paga dividendos. Então, se a gente observar aqui primeiro, ó, na estoque A, ou seja, na empresa A, ela é uma alta pagadora de dividendos. A gente vê que a gente tem um payout muito alto aqui. O que é o payout? O payout é basicamente o percentual do lucro que ele é distribuído para o acionista. Então, isso que é importante a gente entender. Os dividendos, ele nada mais é do que um percentual do lucro que é dividido para o acionista. Porém, esse dinheiro ele sai do caixa da empresa e vai para o acionista. E quando essa empresa acaba distribuindo esse dividendo, esse valor ele é descontado da cota que é negociada lá na home broker. Então, basicamente, se você tem uma ação de uma empresa que vale R$10, ela está ali pagando R$1 de dividendo por cota. No outro dia você vai ter uma ação que vale R$9 e R$1 lá na sua conta corrente. Então veja, não é um dinheiro grátis, não é algo que digamos que é considerado como um dinheiro novo. Ele simplesmente saiu do caixa da empresa, saiu do preço da ação e foi para sua conta corrente. Então a gente pode dizer, presta atenção no que eu vou falar agora, que o dividendos ele é uma espécie de venda forçada, porque a empresa está distribuindo os lucros, vai descontar esse valor da sua cota e vai lhe pagar lá na sua conta corrente da corretora. Então é importante a gente entender isso. Então nesse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, a Stock A, a empresa A, ela é uma alta pagadora de dividendos, então a gente vê aqui que a gente tem um investimento inicial, uma apreciação de capital, que nada mais é do que uma valorização das cotas, e aqui a gente tem os dividendos que foram pagos por essa empresa. A empresa B, ela tem um baixo pagamento de dividendo, ou seja, um baixo payout, então a gente tem também um investimento inicial, uma apreciação de capital e um valor realmente que foi distribuído de dividendos. E aqui a empresa C, a Stock C, ela não pagou dividendos, ela tem um payout de 0, porque ela não distribuiu nada dos seus lucros. Então a gente tem aqui um investimento inicial e uma apreciação do capital. Vocês percebem que o valor, a riqueza para o acionista, ó, shareholder wealth, a riqueza ao acionista é a mesma nas três empresas? Então a gente precisa entender que os dividendos, né, ele é uma das formas de retorno ao acionista, e não a única. Porque a valorização das cotas, que podem vir tanto pela expansão dos múltiplos, como até mesmo pelos programas de recompra das empresas, eles também são uma forma de retorno ao acionista. Então a gente precisa entender esse conceito. Quando a gente analisa o desempenho de uma empresa, o desempenho de uma ação, a gente está analisando não somente as distribuições, não somente o pagamento de dividendos, mas sim o retorno total. O que é o retorno total? Ele compreende tanto o reinvestimento dos dividendos, como a valorização das cotas. Então a gente precisa entender esse conceito para vocês conseguirem entender também, tá, a simulação que eu vou apresentar aqui para vocês. Bom, então dando sequência, qual foi a carteira que eu simulei, certo, para mostrar para vocês como que eu gero uma renda passiva sem receber dividendos. Então eu utilizei aqui 4 ETFs, tá?
Então, lembrando que não é uma recomendação de investimentos, eu não quero que vocês repliquem essa carteira. Aqui foi só uma simulação para mostrar para vocês que é possível sim gerar renda sem receber dividendos, mas eu optei aqui por 4 ETFs de acumulação. O primeiro ETF que eu selecionei são os ETFs que podem ser utilizados, né, os ETFs, o LFTS11 ou o LFTB11, que são ETFs que basicamente seguem a taxa Selic da economia. O LFTB11 ele é um pouquinho diferente, mas ele é majoritariamente composto por títulos públicos Tesouro Selic. Então ele vai ter, esses dois ETFs aqui vão ter um rendimento muito próximo do que o CDI entregou aí nos últimos anos. O segundo ETF é o IMAB11, tá? Que ele segue um índice chamado IMAB, enfim, cada um chama aí da maneira que acha mais interessante. Ele é um índice que replica uma cesta de títulos públicos Tesouro IPCA de vencimentos variados, que é aquele título público que paga a inflação mais uma taxa de juro real. O outro ETF que eu utilizei foi o BRAX11, que ele é um ETF que busca se expor, que replica o índice IBRX. Que índice é esse? É um índice que representa as 100 maiores empresas brasileiras ponderadas por valor de mercado. Ele é um índice muito semelhante ao Ibovespa, tá? Tem algumas particularidades que depois é um assunto até para outro vídeo, certo? Porque o Ibovespa ele mudou sua metodologia ali em 2013, 2014, e antes dessa data o IBRX tinha uma performance, um comportamento diferente do Ibovespa, mas a partir de 2013 e 2014, tanto o IBRX quanto o Ibov, eles são índices bem semelhantes, que tem o comportamento, né, muito semelhante. E o último ETF que eu utilizei foi o IVVB11, que é um ETF que replica o índice S&P 500, que é um índice aí formado pelas 500 maiores empresas americanas. Então vocês observem que eu montei uma carteira com 25% alocado em cada ETF, certo? Então eu fiz um backtest dessa carteira. Claro, alguns ETFs aqui são relativamente novos, então eu utilizei os índices de referência onde a gente tem um histórico maior de tempo, né? Apliquei as taxas de administração para a gente ver como que essa carteira se comportou desde outubro de 2003 até fevereiro de 2025. E o que eu fiz? Eu simulei que lá em outubro de 2003, o investidor tinha R$1 milhão acumulado, ele aplicou esse R$1 milhão nessa carteira, 25% em cada ETF, né, R$250 mil em cada ETF, e ele passou, a partir do ano seguinte, ou seja, em 2004, resgatar 5% desse patrimônio. Como assim resgatar, Geraldo? Ele literalmente vai vender 5% desse patrimônio, que vai ser o quê? Justamente a renda passiva que ele vai gerar todos os anos. Então, todos os anos, a partir de outubro de 2003, né, mais especificamente no ano de 2004, né, todos os anos esse investidor vai vender 5% do patrimônio e vai utilizar esse valor como sua renda passiva mensal. Ele vai fazer isso aí uma vez ao ano e vai dividir esse valor, né, em 12 vezes, que seria a sua renda passiva mensal que ele vai gerar todos os meses. Agora, vamos observar como que ficou o comportamento dessa carteira, desse patrimônio, desde 2003 até 2025. Bom, aqui eu trouxe para vocês a evolução do patrimônio, certo? Conforme aquelas premissas que eu expliquei para vocês no slide anterior. Mas para vocês entenderem, nessa linha laranja a gente tem nossas retiradas mensais, que é a nossa renda passiva gerada com a venda de 5% do patrimônio ao ano, tá? Lembrando que é ao ano esse 5%. Na linha preta a gente tem o comportamento daquele R$1 milhão lá em outubro de 2003 ao longo do tempo. Então vocês podem observar que o patrimônio ele foi crescendo, mesmo efetuando esses resgates de 5% ao ano. E aqui a gente tem a inflação, que seria essa linha vermelha. Então observem que o patrimônio ele cresceu inclusive acima da inflação. Então basicamente a gente começou com uma renda mensal inicial de R$ 4.535, então, ou seja, eu saquei lá 5% do meu patrimônio ao ano, peguei aquele valor e dividi por 12 para a gente ter uma ideia da renda mensal, né? Em torno de R$ 4.535. Como nosso patrimônio foi evoluindo com o passar do tempo, né? A gente terminou aqui em dezembro de 2024 com uma renda mensal de R$ 20.568. Então tu vê que todos os anos eu fui sacando 5% do meu patrimônio e gerando a minha renda passiva. Veja que eu estou gerando minha renda sem receber dividendos, porque eu estou utilizando somente ETFs de acumulação. Então você teria um patrimônio que começaria lá em R$1 milhão e terminaria aqui o ano de 2024, 2025, fevereiro de 2025,
com 4.800.000 reais. E olha que interessante, esse patrimônio de R$1 milhão, ele deveria ter rendido, no mínimo, mais ou menos aqui, ó, 3.200.000 reais. Por quê? Porque seria somente a inflação do período. Ele deveria reajustar somente a inflação, para preservar o poder de compra que R$1 milhão teria lá em 2003, com o mesmo poder de compra que ele teria aqui em 2025. E a gente conseguiu, com essa alocação, gerar um ganho real com o patrimônio, porque ele cresceu acima da inflação. E olha que interessante, agora eu vou mostrar outros dados para vocês, justamente para mostrar como que essas alocações se comportaram ao longo do tempo e da onde que a gente gerou essa renda, ou seja, quais foram as classes que a gente vendeu. Olha que interessante. A alocação ao longo do tempo. Então a gente viu aqui que a gente começou lá com uma alocação de 25% em cada classe, e vocês observem que ao longo desses mais de 20 anos, mudou um pouco essas alocações, mas a gente sempre tentou manter esses 25% para cada classe. Porém, como que a gente conseguiu fazer os rebalanceamentos se a gente não estava fazendo novos aportes, a gente estava somente resgatando? É aí que entra a estratégia de resgate no usufruto. Aqui a gente estava sempre resgatando daquelas classes ou daqueles ETFs que estavam acima desse percentual de 25%. Então, quando a gente resgatava dessas alocações que estavam com percentual acima de 25%, a gente o quê? Rebalanceava o portfólio. Voltava para aquela alocação de 25% em cada. E olha que interessante, a gente conseguia manter o mesmo gerenciamento de risco ao longo do tempo. A gente não deixou o nosso portfólio ser desenquadrado no nosso perfil. Olha que interessante essa estratégia. E aqui nesse gráfico ele mostra pra gente justamente da onde que veio essa renda, de qual classe de ativo, porque tu não precisava vender todas as classes. Tu vai vender o quê? Justamente aquelas que estão acima do percentual de 25%. E dependendo do ano, olha que interessante, a tua renda passiva gerada, aquele 5% que você vende uma vez por ano, ele viria somente de uma classe de ativo. Olha que interessante. No começo do século, lá de 2003 até 2008, a Bolsa Brasileira ela teve um ótimo desempenho, o S&P 500 teve um péssimo desempenho. E olha de onde que veio a tua renda, veio justamente somente das ações brasileiras. Tu vê que tu não encostou no CDI, tu não encostou no S&P 500 que estava tendo um péssimo desempenho, e tu não encostou também nos títulos públicos do IMAB, né? Ou seja, do Tesouro IPCA. Então tua renda basicamente ela veio gerada somente dos teus ganhos das ações brasileiras, né? Do índice IBRX. E aí depois a gente teve aqui de 2008 até 2010 veio do índice IMAB, certo? Então a gente veio de títulos públicos. Teve alguns anos que vieram justamente do CDI, né? Daquela posição de CDI. Mas olha que interessante, né? A gente, dessa forma que a gente está fazendo, a gente está gerando a nossa renda sempre da classe que está tendo um ótimo desempenho. E a gente não está resgatando daquela classe que está passando por um período de baixa. E a gente tem que entender que o mercado financeiro, né, principalmente a parte de renda variável, as coisas são cíclicas. O mercado, por exemplo, brasileiro e o mercado americano, eles vivem de ciclos, nem sempre, eles não sobem 100% do tempo. Tanto que se a gente observar agora aqui nos últimos anos, o mercado americano teve um ótimo desempenho e grande parte da renda passiva que esse portfólio gerou veio justamente da onde? Do S&P 500, do ETF que replica o mercado americano. Então isso é muito interessante e mostra pra gente, né, que sim, você consegue gerar renda passiva com ETFs de acumulação. Você não precisa receber dividendos para gerar a sua renda passiva. E agora eu vou explicar para vocês por que eu prefiro trabalhar dessa forma, por que eu prefiro me aposentar somente com ETFs de acumulação e eu não faço questão de receber esses dividendos. Eu vou explicar para vocês agora qual que é meu conceito e qual que é a minha visão com relação a isso. E por que eu prefiro utilizar então ETFs de acumulação e não ETFs que pagam dividendos? Então tem alguns conceitos que gostaria de relembrar com vocês. Primeiro, quero deixar bem claro que eu mostrei para vocês que o pagamento de dividendos ele é uma espécie de venda forçada. Querendo ou não, a gente tem que entender dessa forma, porque não é um dinheiro novo que está surgindo na tua conta corrente, ele foi descontado da sua cota que está sendo negociada no mercado secundário. Algumas pessoas justificam isso dizendo, mas a ação ela volta para o valor de antes das distribuições. Nem sempre, não existe nenhum estudo acadêmico que comprove isso. A gente tem que entender que os dividendos, ele nada mais é do que uma distribuição do lucro, se saiu do caixa da empresa e foi para o bolso do acionista, a ação, o preço da ação, o valor de mercado da ação, ele acaba sendo ajustado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o quê? Quando a gente opta por ETFs de acumulação, a gente considera todas as fontes de retorno
que a gente tem dentro de um mesmo veículo. O que eu quero dizer com isso? A gente tem ali ETFs de renda variável. Então, quando a gente utiliza ETFs de acumulação de renda variável, a gente está considerando ali dentro tanto os retornos via dividendos, já que os dividendos vão ser reinvestidos automaticamente, como os ganhos da valorização das cotas. Lembra que eu comentei com vocês que a valorização das cotas também é uma das fontes de retorno acionista? E essa valorização das cotas, ela pode vir tanto por uma simples expansão de múltiplos, como também pelos programas de recompra que as empresas fazem quando elas optam não por distribuir os dividendos, e sim para recomprar as próprias ações. Então, quando a gente utiliza o ETFs de acumulação, a gente está considerando todas as fontes de retorno. E para os ETFs de renda fixa, a gente também está considerando o quê? Os juros que são pagos justamente dos títulos, onde os ETFs de renda fixa estão expostos, os títulos que os ETFs de renda fixa acabam comprando. Então tu vem com uma carteira formada ali por 4 ETFs, 2 de renda fixa e 2 de renda variável, a gente está concentrando tudo num pacote só, todas as fontes de retorno para o acionista, seja através de juros, seja através de dividendos, seja através de valorização das cotas. Isso aí acaba facilitando muito, porque eu vou definir qual vai ser a renda passiva que eu quero gerar. Porque de nada adianta tu ter um portfólio que vai te pagar 10% de dividend yield, ou seja, de dividendos ao ano, se a inflação for de 5%, 6% ao ano e você gastar esses 10%. O que vai ocorrer com o seu patrimônio? O seu patrimônio será corroído pela inflação. É isso que ocorre. Portanto, você não deve basear a capacidade do seu patrimônio de gerar renda com base nas distribuições que ele oferece. Você deve considerar a capacidade de gerar renda do seu patrimônio, o retorno real que ele consegue obter acima da inflação. Porque quando você está numa fase de acumulação, a lógica, fazendo uma continha de padeiro, digamos assim, é você deve gastar exatamente o seu retorno real, ou seja, aquele que você obteve acima da inflação. Porque se você passa a gastar tanto o retorno que você teve acima da inflação, como o retorno que você teve somente para compensar a inflação, o seu portfólio vai perdendo poder de compra. Então, quando você passa um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos fazendo exatamente isso, gastando muito mais do que você deve gastar do seu portfólio, né? Gastando todos aqueles dividend yields de 10, 12%, o seu patrimônio vai o quê? Reduzindo o poder de compra. E automaticamente vai o quê? Vai influenciando na renda que aquele patrimônio pode gerar. Por isso que eu gosto de utilizar o conceito de taxa segura de resgate. O que é esse conceito? É um percentual do nosso patrimônio que a gente pode utilizar, gastar e ao mesmo tempo a gente consegue o quê? Manter o poder de compra dele ao longo do tempo. Então não importa. Se, por exemplo, se você tem um portfólio que está ali pagando 10% de dividend yield e você teve 5% de inflação naquele ano, a conta que a gente deve fazer é o seguinte: você deve reinvestir no mínimo 5% daqueles dividend yields e gastar os outros 5% para manter o poder de compra daquele patrimônio, entendeu? Então por isso que nunca, jamais se baseie a sua renda passiva pelo dividend yield que seu portfólio tem, porque às vezes você pode estar gastando mais do que devia e a inflação vai acabar corroendo o seu poder de compra. E quando a gente faz isso através de ETF de acumulação, eu consigo definir qual vai ser essa taxa segura de resgate. Que diversos estudos acadêmicos mostram que uma taxa segura de resgate ela gira em torno de 4% ao ano. Aqui eu considerei 5 porque esse período específico da história ajudou, mas quando a gente faz uma projeção pelos próximos 30, 40 anos, é interessante a gente ser o quê? Um pouco mais conservador, considerar 4, 4,5% e olhe lá, porque assim a gente consegue o quê? Manter o poder de compra desse patrimônio, né? E não somente do nosso patrimônio, mas da renda que ele é capaz de gerar. Veja que aqui essa simulação a gente está considerando que você deseja permanecer, né, com o poder, desculpa, que você deseja que seu patrimônio permaneça com o poder de compra ao longo do tempo. Eu digo isso porque tem pessoas, digamos, numa fase de usufruto que querem esgotar o patrimônio, querem gastá-los em vida. Então, a conta vai ser um pouco diferente. Mas acredito que eu consegui passar o conceito para vocês, tá? A gente sempre deve basear a nossa renda passiva, o nosso retorno real, ou seja, aquele que a gente obteve acima da inflação, tá, do nosso patrimônio, e não com base nas distribuições, e não com base no dividend yield do nosso portfólio.
Bom, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo dessa semana. Eu trouxe uma carteira aqui somente composta por ETFs de acumulação. Mostrei para vocês como que a gente gera uma renda passiva sem receber dividendos. É um assunto que é pouco comentado no Brasil. As pessoas gostam de vender, digamos, um portfólio com base no seu dividend yield, o que eu acho que é um erro. A gente sempre tem que considerar o retorno total, a gente sempre tem que considerar a inflação na jogada. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários.